Por que eu não considero de todo ruim quando o mercado inicia a semana em baixa? O que será que tem por trás disso e que pode trazer muita rentabilidade para nós? Quero mostrar para você hoje qual é o segredo para investir no longo prazo, olhando no curto prazo. Não sem antes de me apresentar. Fala, povo de Deus, meu nome é Rodrigo Vieira, eu sou um investidor, eu me torno sócio das maiores empresas do Brasil e do mundo através da compra de ações. Esse aqui é o canal Sócio em Ação e eu preciso muito de você para bater minha meta de 1.000 inscritos. Não vai te custar nada e eu tenho certeza que você vai colaborar e colaborar muito com a história desse canal. Então se inscreve aí no canal, já aproveita para ativar o sininho de notificações para você ser notificado todas as vezes que eu postar um vídeo novo. E eu posto vídeos novos todos os dias de segunda a sexta-feira às 7 horas da noite. Beleza? Aproveita também para deixar o seu joinha, o seu like, o seu curtir. E se você puder colaborar comigo também com a pesquisa que eu estou realizando para saber de qual cidade ou estado você está assistindo esse vídeo. Então deixa aí nos comentários essa resposta para mim. Muito bem, preciso te lembrar que eu não cobro nem um centavo por cada vídeo que eu gravo aqui. No entanto, se você quiser colaborar com o canal, vou deixar aqui, ó, esse é o colabore com o canal através do Pix, pelo QR Code ou pelo e-mail colaboresim@gmail.com. Pessoal, uma coisa muito importante também que eu quero que vocês façam é me acompanhar, me seguir nas mídias sociais aqui, ó, @o Sócio em Ação. E aqui no Colabore com o canal, de R$1 a 1 milhão, qualquer valor, ó, vale muito a pena. Pessoal, para vocês entenderem então essa métrica, né, essa história do porquê que vale a pena, do porquê que não vale a pena, às vezes você investir. Então, esse peso do compensa investir agora, não compensa investir agora, eu acredito que para a gente entender essa métrica, nós vamos precisar entender um pouco mais a respeito da formação de candles. Sim, por incrível que pareça, nós vamos precisar entender sobre formação dos candles. Eu quero começar mostrando para vocês aqui um exemplo. Digamos que esse aqui seja um candle de um mês, ó. Vou fazer um candle bem grandão aqui, ó. Esse aqui é um candle de um mês. Peraí, deixa eu colocar com outra cor aqui. Digamos que ele seja um candle de um mês, um candle de alta. Então vamos lá, aqui, ó. Esse é um candle de um mês, um candle de alta. Vamos por aqui, ó. M. Uma pergunta que eu quero te fazer agora. Quantas semanas a gente tem no período de um mês? Essa é uma pergunta interessante. Por quê? Eu preciso saber quantas semanas a gente tem num período de um mês. E aí eu vou fazer um candle agora azul, representando as semanas. Então nós temos 4 semanas, tá? E nessas 4 semanas nós podemos ter, por exemplo, uma semana que se iniciou aqui, ó. Vamos supor que se iniciou aqui, aqui. Vamos supor que essa semana ela se iniciou aqui, uma primeira semana, tá? E ela veio e fez isso aqui, tá? Então, uma semana. Depois nós vamos imaginar, vou até fazer maior isso aqui. Deixa eu fazer um pouquinho maior. Vamos imaginar então essa aqui é uma semana. Aí na outra semana nós tivemos esse é um candle de uma semana, nós tivemos um segundo candle assim. Tá? Tivemos um segundo candle assim, vamos até fazer uma figurinha bem de alta, ó. Tá? A terceira semana nós tivemos um candle assim. Estamos supondo, tá, pessoal? Isso aqui nós estamos supondo. Tivemos um candle desse jeitinho aí. Assim, ó. Bem bonitinho. E como são 4 semanas, nós tivemos uma quarta semana assim.
Então veja, para se formar esse candle desse tamanhozão aqui, ó, de um mês, tá? Nós precisamos de 4 semanas, tá? Beleza? O que eu sempre digo assim, né? Para se formar um candle de um mês, nós temos 4 semanas. E para cada semana nós temos 5 candles. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então quando, por exemplo, quando nós vemos uma movimentação assim, ó, no mercado. Nós estamos vendo uma movimentação desse jeito aqui, ó. Tá? E aí a gente tem um fechamento disso aqui. Num gráfico diário, tem uma formação assim. O que é importante que a gente saiba? Que para essa formação aqui, ela continuar sendo uma formação de alta, ela vai precisar fazer uma correção natural aqui, tá? Para voltar a subir. Então são os rompimentos de topos e fundos que vão fazer essa figura se tornar uma movimentação de alta. Então se eu tenho um candle mensal de alta, isso significa que eu tive candles semanais de alta e significa que na movimentação diária, e aí nós vamos usar o candle branco para identificar a movimentação diária, nós podemos ter, por exemplo, e nós vamos ter para cada semana 5 candles, eu vou fazer candles menores aqui, mas nós, por exemplo, poderíamos ter candles assim, tá? E de repente, nasceu um gap aqui, ó. Tá, beleza, esse gap fechou no outro dia. 2. Não vai caber os 5 candles aqui não. Vamos imaginar que foi isso aqui que aconteceu, ó, que lindo, ó. Isso não foi lindo? Um gap aqui, mas o preço foi lá para cima. Ótimo. Onde é que abriu esse mercado? Aqui, não foi? Então, para se formar esses 5 candles aqui, formar essa semana, nós tivemos uma correção na segunda, nós tivemos uma correção na terça e na quarta para frente a gente teve uma correção. Quarta, quinta e sexta. É isso aqui que é a melhor figura para mim. Porque ela identifica uma movimentação muito compradora. Teve uma ação vendedora, mas os compradores foram lá e mandaram o preço para cima. Então, de uma forma geral, qual é a figura que mais me atrai? E aí a gente vai ver, por exemplo, aqui nesse caso aqui, digamos aqui, ó, na segunda-feira para baixo, vamos pôr aqui, ó, na terça-feira para baixo. Na quarta-feira, de repente, sei lá, para formar esse candle aqui, tá? Ele veio e fez isso aqui. Na quinta, ele veio, corrigiu aqui, fez um inside bar. E na sexta, ele fecha o candle. Tá? Para formar esse candle aqui, ele abriu, por exemplo, abriu com um gap aqui, fez um candlezinho pequenininho. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Então, geralmente, pensando no longo prazo, tá? Geralmente, quando a gente vê, porque o que eu costumo fazer? Deixa eu apagar aqui e refazer de novo isso aqui, ó, para não ficar atrapalhando vocês. Eu tampei aqui, ó. Então, o que eu costumo pensar? Olha só, se eu tenho no gráfico mensal, olha só, se eu tenho no gráfico mensal, vamos usar o azul como mensal de novo. Foi o azul? Não, foi o verde, né? Então, se eu tenho no gráfico mensal essa formação aqui, ó. Eu tenho essa formação. O que essa formação significa para mim? Que eu estou tendo uma oportunidade no 1, 2, 3 de compra a partir do rompimento dessa região, beleza? Eu estou olhando para o gráfico mensal. Então, cada candle desse representa um mês. Por que olhar para o mensal vai simbolizar para mim um investimento de longo prazo? Porque a tendência que esse mercado aqui vinha em baixa, por exemplo, ó, e ele está fazendo uma correção aqui, ó. Tá? E a partir do rompimento dessa região, a gente vai ter uma grande oportunidade de entrar no ativo. Beleza?
Beleza, então, quando eu ver, estou lá num final de movimento de baixa, uma baixa grande de 40, 50, 60, 70% de um ativo. 60% é o creme de la creme para quem gosta de investir a longo prazo. O ativo corrigiu 60%, a probabilidade dele dar um retorno muito grande para a gente no longo prazo é gigante. Pensando de 5, 10, 15 anos. Tá? Normal. E aí lá no fundo desses 60% eu vi essa formação no gráfico mensal, por exemplo. Então eu espero o quê? Que durante a semana, e aí eu vou usar o gráfico, o candle azul para representar a semana, o que acontece? Digamos aqui, tá? Se eu ver essa formação do semanal, ó, segunda, essa formação aqui no gráfico semanal, segunda-feira, a primeira semana vem e faz isso, a segunda semana vem e faz isso, a terceira semana vem e faz isso. O que acabou de gerar para mim? Uma coincidência de que na minha condução mensal, eu não estou esperando um rompimento aqui, e acabou de fazer 1, 2, 3 de compra, por exemplo, aqui. Tá, ó. E combinou com a mesma região de rompimento, que é essa região aqui. Então, digamos que aí eu vou olhar agora para o gráfico diário. Começo a olhar agora para o gráfico diário, porque agora qualquer rompimento aqui já vai me interessar. Então, eu vou olhar para o gráfico diário. Vou representar o gráfico diário como o branco, a cor branca. E no gráfico diário da próxima semana, começa a fazer o quê? Abre com uma queda aqui, ó. Segunda-feira. Terça-feira. Quarta-feira. Olha o que acabou de fazer. 1, 2, 3 de compra. Rompimento dessa região. Aí o que acontece na quinta-feira? Pum! Rompe essa região. Rompeu lá? Ainda não. E aí o que acontece no próximo candle na sexta-feira? Possivelmente ele faz isso aqui. E caracteriza o rompimento da semana. Dentro do gráfico semanal, a probabilidade é que nós vamos enxergar no gráfico semanal esse candle aqui, desse jeito aqui. Quer ver? Ó? A abertura aqui. Então provavelmente nós vamos enxergar um candle assim, ó. Por quê? Porque primeiro ele desceu, a força vendedora perdeu a potência, tá? Então desceu, a força vendedora perdeu a potência e mandou o preço para cima. E acima da região de abertura, nós temos a formação desse candle. Então, olha que divertido isso, né? E aí a gente pode ir minimizando mais ainda os gráficos. Estou falando do gráfico diário e olhando, representando o gráfico diário com o candle branco. Então, o gráfico diário com o candle branco, ele é formado por vários candles de 60 minutos, por exemplo. Então, aqui teríamos vários candles de 60 minutos. Não fiz nem a conta quantos daria, tá? Mas vamos supor, seria isso, tá? Então, dentro do gráfico de 60 minutos, do candle de 60 minutos, nós vamos ter, por exemplo, vários candles de 30 minutos, tá? Dentro dos candles de 30 minutos, nós temos vários candles de 5 minutos e candles de 1 minuto. Então, toda essa formação, ela justifica para a gente um ponto cada vez melhor de entrada. Tá? Então, o que eu, Rodrigo, faço para analisar as minhas compras para longo prazo? E você pode levar isso aqui para realizar para você ou não. O que eu costumo fazer, então? Eu tenho lá, eu olho muito para o gráfico semanal, tá? Então, eu olho muito para o gráfico semanal. Então, eu tenho lá um candle semanal, uma formação semanal que vinha assim, ó, no semanal. Estava acontecendo isso aqui, ó. Vem descendo, tal, beleza. Eu tenho aqui uma média móvel de 8, que é uma média móvel azul, que ela vai andar numa queda geralmente aqui assim, ó. Tá? Eu tenho uma média móvel de
de 30 períodos, que ela vai simbolizar por essa linha verde aqui, que geralmente está fazendo isso aqui. E eu tenho uma média móvel lá de 200 períodos, 200 e 245 períodos, que é o que eu gosto de acompanhar. Eu vou olhar como se essa vermelha fosse 245 períodos, tá? Então, a azul de 8 períodos, a verde de 30 e a vermelha de 245 períodos. O que que acontece? Chegou aqui, o mercado deu meio que uma saturada dessa queda. Digamos que aqui, essa queda aqui representasse, por exemplo, uma queda de 70%, vai. Um ativo bom que caiu 70%. Correção normal, não tão normal, mas num período longo, uma correção que acontece para alguns ativos. Mas não deixa de ser um ativo bom. Vamos supor nisso. Eu olho e não vejo uma explicação razoável para essa queda toda. Então, o que eu vou fazer aqui? Digamos que o mercado fez uma movimentação assim, ó. Veio e fez um candle assim. Tá? E aí, o próximo candle veio aqui e fez isso aqui. Ele praticamente toca na minha média azul aqui, ó. Ele faz um toquezinho na média azul, ó. O que eu opero nessa hora aqui, pessoal? O que eu vou olhar para esse movimento aqui? Eu tenho, e é isso que eu amo, se acontecer, é o meu ponto ideal de compra para um longo prazo. Primeiro, que eu vou observar no longo prazo, tá? Primeira coisa que eu vou observar no longo prazo, o preço. Esse preço aqui, ó, esse fechamento aqui, ó, ele tem que estar abaixo da minha média móvel de 245 períodos. E olha como está bem abaixo da média móvel de 245 períodos. Quer dizer que no período aí de 2 a 3 anos é o menor preço dos últimos 2, 3 anos. Então a possibilidade desse preço ir buscar essa média móvel, pelo menos, é muito grande nos próximos 2 anos. Tá? Então eu vou fazer uma relação de qual a diferença desse preço aqui. É 30%? Então tá bom, 30% para um ano para mim tá ótimo. 2 anos eu esperaria 30%? Não sei, mas se eu tenho uma previsão, por exemplo, de que esse ativo pode ser que venha a render muito mais, eu vou olhando isso, vou observar, por exemplo, onde está a minha média móvel de 735 períodos, que são os últimos 10 anos, e se estiver lá em cima, ainda melhor ainda. Enfim, então essa é a primeira coisa que eu vou olhar. Está abaixo da média de 245 períodos? Ótimo, oportunidade de entrada. Tá? Já tinha oportunidade desde aqui de cima, mas por que eu não entrei em nenhum desses candles aqui? Por quê? Porque a movimentação ainda era de queda. A partir daqui, gerou 1, 2, 3 de compra. E aí gera uma possibilidade. Quando toca a média móvel de 8 ainda, gera uma possibilidade muito grande do ativo ter a sua reversão. Beleza. Aí eu compro. A partir do rompimento eu compro. Comprei aqui, ó. Suponhamos, né, que eu tenha comprado então aqui. Aí eu venho aqui e fiz a minha compra aqui. Maravilha. Onde é que eu comprei então, pessoal? Vou deixar uma aqui, ó, nesse rompimento aqui. Vamos colocar uma linha branca aqui para demonstrar onde eu comprei, tá? Beleza? Comprei nesse rompimento aqui, ó. Pum. Bem aí. A minha linha azul, a minha média móvel azul agora, ela vai fazer um movimento de reversão. Ela vai embora agora, tá? A ideia, o que é, pessoal? Eu vou ter uma reversão do movimento de queda, no meu ponto, é o jeito que eu analiso, tá? Eu vou ter uma reversão do movimento de queda a partir do cruzamento da média móvel de 30, que é a média móvel verde, com a média móvel de 8 períodos. Tá? Média móvel de 8 exponencial, média móvel de 30 aritmética. Então, digamos que nesse período aqui, ó, o ativo fez isso aqui. Ó. Veio aqui. Deu uma lateralizadinha aqui, só para simular que ele vai chegar lá, ó.
e pimba. Vou deixar aqui um espacinho para a gente poder enxergar esse cruzamento. Beleza. Pessoal, aqui é outro sinal de compra de ativo para mim. Tá? Então, veja bem. Quando é que eu vou comprar, então? Primeiro ponto de compra para mim. A média móvel, o preço precisa estar abaixo da média móvel de 30. Em qualquer aspecto. Se houver a formação de 1, 2, 3 de compra e o rompimento da região aqui, eu vou comprar porque está abaixo da média móvel de 30. Ponto. Abaixo da média móvel de 245 períodos. Mas, Rodrigo, eu perdi esse momento aqui. Ó, eu não consegui comprar aqui. Quando houver o cruzamento da média móvel de 8 com a média móvel de 30, que é a verde, e o preço estiver abaixo da média móvel de 245 períodos aqui, eu vou comprar o rompimento do candle que cruzou a média móvel de 30. Seja ele um cruzamento pequeno ou um grande, enfim, do jeito que for. E aí a minha expectativa é que o movimento do mercado seja, então, a partir daí, isso aqui, ó. Ó. E vai embora. Tá? Essa é a ideia que eu observo. São os dois pontos de entrada. Ou eu compro quando ele faz esse fundo, ou eu compro quando ele faz o cruzamento da média móvel de 8 com a média móvel de 30, sinalizando para mim a reversão desse movimento. Eu só entendo que houve sim uma reversão a partir do rompimento do cruzamento dessas duas médias, a média móvel de 30 com a média móvel de 8 períodos. Então, pessoal, eu acredito que esse é o melhor cenário para se comprar um ativo, tá? Para mim, esse seria o melhor cenário. Ah, Rodrigo, e para vender? Bom, eu não penso em venda. Então, o que eu, um investidor de longo prazo, se eu não investir todo o meu capital aqui nessa primeira entrada aqui, eu tenho ainda mais um outro ponto um pouco acima, mas um ponto muito bom de comprar. Compraria mais um pouco aqui, tá? Ah, mas e aí, quando você vende? Cara, eu não costumo vender ativo que eu compro para investimento de longo prazo, eu vou vender só daqui 10 anos. Mas digamos que você queira fazer um swing trade com esse ativo. Eu vou vender todas as vezes que o preço vier a tocar a minha média móvel azul, ó, romper ela para baixo aqui, por exemplo. O que eu faço? Eu venho e ponho um stop aqui. E eu vendo a partir do momento que houver o rompimento do próximo candle para baixo aqui, tá? Então, ele rompeu, eu vendo. Seria isso. Eu não costumo vender. O que eu faria? Ah, aqui houve então um rompimento para baixo. Ó, maravilha. Aí ele vem vindo, ó, vem embora. O que ele vai fazer aqui? Puf, cruzou minha média móvel de 30 períodos. Maravilha. O cruzamento da minha média móvel de 30 períodos, ele me dá duas possibilidades. E eu vou mostrar ela para vocês agora. Ó. Ela me dá a possibilidade de compra a partir do rompimento desse candle para cima. E ele me dá a possibilidade de venda a partir do rompimento desse candle para baixo. Então, digamos que ele vem aqui, ó, nessa queda aí, ele tocou aqui e ele vai subir de novo, aqui é mais um ponto de compra para mim. Tá? Ou, continuou caindo, Rodrigo. Continuou caindo, veio vindo, ó, puf, 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 continuou caindo. O que provavelmente aconteceu aqui? Nós tivemos a média móvel de 8 fazendo esse movimento aqui, ó, se aproximando do candle, né? Nós tivemos a média móvel de 30 períodos fazendo esse movimento aqui, ó, cruzando para baixo. Tá? Então, cruzamento das médias móveis, uma vez que ela era para compra, para cima é compra, para baixo é venda. Então, essa região aqui é uma região de venda. Poderia zerar os meus ativos. Eu zeraria o que eu tenho aqui, o que eu tenho aqui. Mas como eu invisto de longo prazo, 10 anos, cara, eu estaria posicionado aqui e aqui, né? Com o meu preço médio deveria estar por aqui. E quando chegasse aqui, gerou uma nova oportunidade de compra, o mercado vai mandar o preço para cima de novo, eu venho aqui e, puf, te compro de novo. E vou ajustando o meu preço médio. Tá? O que eu preciso, com essa análise toda que eu estou trazendo para vocês, o que me faria vender
vender o ativo. Por exemplo, eu tenho uma meta anual para os meus ativos de longo prazo. Então, eu tenho uma meta de 30% ao ano. 30% ao ano representa vezes 10 anos, nós estamos falando de 300% de alta. Tá? Então, o que eu penso? Poxa, em 3 anos, o ativo já alcançou os 300% de alta que eu imaginava para daqui 10 anos. Já bateu minha meta. E agora ele está a 350%. Eu posso ir lá e colocar o meu stop nos 300%. Meu stop loss. E daí para frente começar a acompanhar. Como também eu posso, por exemplo, se sai um balanço muito negativo e já bateu os 300%, ou estamos aí para 2 anos e já bateu 60%, mas lanço um balanço muito negativo, eu posso ir lá e colocar meu stop loss ali. E aí eu vou acompanhando mês a mês. E aí mês a mês a minha meta é de 2,5% ao mês. Então eu vou acompanhando mês a mês. Se ele começar a cair e pegou meu stop ali, beleza, eu estou fora da operação com o rendimento que eu esperava. Mas o que eu sempre digo assim, você dificilmente vai ver Luiz Barsi, Warren Buffett, dificilmente você vai ver esses caras, os bilionários do mercado financeiro, você vai ver eles vendendo ativos. Tá? Eles constroem a sua fortuna com investimentos de longo prazo, principalmente investimentos que eles não precisem vender. Então, basicamente é isso, pessoal. O entendimento de que para a gente ter um investimento de longo prazo, a gente precisa entender a formação dos candles quando a gente vai olhar para o gráfico e a nossa análise for pautada dentro do gráfico. Então, quando eu tenho um candle de um mês jogando aquela projeçãozinha de 1, 2, 3 de compra lá, eu estou pensando que o próximo mês, um mês inteiro, vai ser um mês de alta. Entende? Quando acontece aquele rompimento ali, um mês de alta. Então é um mês que você tem muita coisa de swing trade para fazer dentro daquele ativo. E aí, por quê? Porque aí você vai olhar para o cenário um pouco menor, cenário semanal. No cenário semanal, você vai começar a olhar a formação dos candles que fizeram aquele chegar naquela montante mensal, você vai ver uma outra formação dentro do semanal. Dentro do semanal, você vai começar a enxergar as possibilidades de curtíssimo prazo, de concretização de day trade, por exemplo. Então, acredito que o melhor cenário para você avaliar uma empresa no longo prazo é olhar para o longo prazo dela. Então, você tem candles de um ano que vão te mostrar uma projeção e você vai acompanhar o que no passado ela já realizou e olha para esses candles de um ano, qual é o comportamento deles nos últimos anos. Nos últimos 1 ano, 2 anos, 3 anos. Se você vê ali uma correção, você vai olhar no mensal e vai ver que tipo de correção é essa e os motivos que levaram dentro dos comportamentos dos candles mensais. E você vê ali uma outra correção se montando, você vai para o gráfico semanal e vai olhar ali dentro do gráfico semanal uma projeção de futuro. Eu gosto do gráfico semanal para isso, uma projeção de futuro. Aí você vai olhar dentro do gráfico diário as possibilidades de entrar e que você consiga pegar esse preço mais lá embaixo ainda. Por quê? Porque se ele gerou no semanal uma oportunidade de entrada para você a partir de um rompimento, provavelmente no diário ele vai dar vários sinais de entrada para você pegar esse preço ainda um pouco mais para baixo. Tá? Então você tem que ter um ajuste muito fino entre um e o outro. É isso que eu faço quando eu quero me arriscar um pouco mais nesse ativo. Quando eu vejo que já houve, por exemplo, 70% de queda no ativo, ele já está sufocado a queda dele. Provavelmente ele vai começar a gerar sinais de compra ali para me investir para longo prazo. E, cara, de verdade, não tenha pressa. Tá? Acho que 2 coisas que estragam um profissional no mercado, um investidor no mercado de ações, são 2 coisas que estragam para mim: a ganância e a pressa. Tá? Então, imaginar que você pode ter mais de 1000% de resultado numa ação é fantástico. Imaginar que você pode ter mais de 1000% de resultado numa ação em 2 dias, 1 semana, é loucura. Tá? Em 1 mês, em 1 ano, mais loucura ainda. Mas em 10 anos, 20 anos, 30 anos, talvez pode ser possível. A gente tem históricos disso acontecendo. Então, lembre-se disso. O maior problema do investidor, os 2
problemas maiores do investidor é a ganância e a pressa, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o seu joinha, o seu curtir, o seu gostei. Dúvidas, aproveita o espaço dos comentários para tirar. E bora lá. Bora continuar nesse rumo a esses investimentos que a gente tem de longo prazo aí para conquistar bons rendimentos, tá bom? Lembre-se de, se quiser colaborar com o canal, aproveite aí para usar o Pix pelo QR Code ou pelo e-mail colaboresim@gmail.com. Beleza? Me siga nas mídias sociais, @sócio-em-ação. Se você quiser participar do grupo de Telegram prevendo passado das ações, o link está na descrição. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.